A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente amada, gente querida, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, em meio à sua casa, em meio à sua família. Hoje vamos estar falando sobre um tema interessante, sobre a questão da busca ao Senhor. Todo homem, toda pessoa, ela tem um vazio dentro do seu coração, que a gente chama de vazio existencial. E esse vazio, ele acaba sendo, vamos dizer assim, preenchido por isso, por aquilo. São tantas as opções e as possibilidades, né? Algumas pessoas tentam preencher o vazio existencial, o vazio do seu coração, por exemplo, no conforto. Primam e vivem para o conforto, cada vez mais conforto, cada vez mais pela aquisição de bens, sempre buscando uma situação financeira melhor, um sucesso profissional. Então, essas coisas, eu não estou dizendo que isso é errado, tá, gente? Não é isso que eu estou falando. São as formas que as pessoas encontram de trazer um pouco mais de satisfação para a sua vida, para a sua existência, né? Bens, conforto, dinheiro, propriedades, enfim. Outros acabam enveredando por um caminho diferente, que vão em busca do prazer que satisfaz o corpo, que satisfaz a carne. Então são mulheres, são homens, são pessoas, muitas vezes nos vícios, né? Jogos, bingos, rifas, boates, enfim, aquilo que traz o prazer físico, o prazer para o corpo, né? Uns vão para os bens, para as coisas, outros valorizam demais a parte física, e outros acabam se afundando, vamos dizer assim, cada vez mais no seu trabalho, transformando o seu trabalho em um Deus. Eu conheço gente que não sabe falar de outro assunto, só fala do seu trabalho. É como se o seu trabalho fosse a coisa mais extraordinária que há no planeta. Eu entendo perfeitamente que o nosso trabalho é o lugar de onde nós tiramos o nosso sustento, onde nós sustentamos a nossa casa, a nossa família. Mas é duro quando a pessoa não tem outro assunto a não ser o seu trabalho, assim como as outras coisas também são complicadas. Esse vazio que o ser humano tem no seu coração, e isso é o que nós pastores, nós da igreja ensinamos, esse vazio, ele só pode ser preenchido pela pessoa do Senhor Jesus. O homem, ele quando tem esse vazio, ele começa a procurar então Deus, ele quer Deus. Então ele foi para os bens, não encontrou satisfação. Ele foi para os prazeres, não encontrou satisfação. Ele se afundou no trabalho, não encontrou satisfação. E então ele envereda para o lado do Senhor, mas ele acaba entrando para lugares onde Deus não está. Por exemplo, essas seitas orientais, a meditação transcendental, a idolatria, o espiritismo, a macumba, umbanda, benzedura. Estou falando aqui naturalmente de um prisma bíblico, de um prisma cristão. Algumas pessoas caminham para esse lado na ânsia, no afã de encontrar Deus, de satisfazer o seu vazio existencial. Outros até vão para lugares onde usam o nome de Deus, o nome do Senhor. Em Mateus capítulo 7, do verso 21 a 23, o Senhor Jesus ele ensinou dizendo: olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aí alguns argumentam: nós em teu nome profetizamos, nós em teu nome fizemos curas, fizemos milagres, ou seja, nós usamos o teu nome, nós usamos o nome do Senhor, mas nem mesmo isso, vamos dizer assim, preenche esse vazio existencial. Por quê? Porque fizeram fora do nome, usaram o nome, mas fizeram fora de um relacionamento de intimidade com o Senhor. Porque Jesus disse: olha, eu não conheço vocês, eu não conheço o nome de vocês. Não, mas nós fizemos isso, fizemos aquilo, curamos, restaurando. Jesus, não conheço. Então é possível usar o nome do Senhor sem ser dele. É possível usar o nome de Deus sem pertencer a ele. Algumas pessoas vão para esse lado, ou então acabam entrando, vamos dizer assim, para lugares onde só tem liturgia, onde, vamos dizer assim, existem aquelas tradições intermináveis,
onde, vamos dizer assim, o ensino é sem coerência. Então o que acontece? Nós precisamos entender que há um caminho e há uma solução para esse anelo, para esse anseio do ser humano. Há um texto que eu gostaria que você se ativesse, se você tiver uma Bíblia por perto, poderia abrir, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do verso 32, do verso 32 até o verso 39. Lá está escrito o seguinte: ao cair da tarde, ao pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade, aqui estava em Cafarnaum naturalmente, toda a cidade estava reunida à porta da casa de Pedro, da sogra de Pedro na verdade, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isto é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. O que nós vemos aqui? Eu falei inicialmente sobre a questão da busca aqui, busca ali, busca lá e não me encontro. Aqui no texto, nós também percebemos um grupamento muito grande de pessoas buscando ao Senhor, ao ponto de que os discípulos disseram: todos te buscam, todos te buscam. Eu estabeleço aqui uma diferença entre buscar Jesus e buscar milagres. Eu estabeleço aqui uma diferenciação entre buscar Deus e buscar soluções para os seus problemas imediatos, que é o que nós vemos hoje. A maioria das pessoas que chega para a igreja, não chega para a igreja porque tem anseio pelo Senhor. Não chegam para a igreja porque eles querem ter comunhão com o Senhor e comunhão com os irmãos. Eles vêm para a igreja porque eles têm um interesse de alcançar uma bênção, de alcançar uma graça, de alcançar a cura, a restauração, buscando um milagre. As pessoas vêm por esta razão. Só querem a cura, só querem a libertação, só querem a solução. Eu tenho inúmeros casos, mas inúmeros casos para citar, de gente que vem: pastor, o senhor pode fazer alguma coisa pelo meu filho? Pastor, meu marido, pastor, minha esposa, pastor, o trabalho. Eles vêm em busca da solução imediata, só querem a satisfação dos seus interesses e vontades, como no caso, na época de Jesus. Por que alguns seguiam Jesus? Porque onde Jesus estava tinha multiplicação de pães. Então eles iam atrás do pão, na verdade, não atrás de Cristo, não atrás do Senhor Jesus. Agora a pergunta que eu faço: mas Deus atende a essas pessoas? Naturalmente que atende. Ninguém volta para casa de mãos vazias. O nosso Deus é um Deus de graça e é um Deus de misericórdia. Mesmo que o interesse não seja o central pelo Senhor, seja secundário, ainda assim o Senhor, por incrível que pareça, o Senhor ele acaba fazendo um milagre na vida das pessoas. No verso 34 que eu li, diz que Jesus ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Não diz que curou todos, diz que curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Há uma palavra na primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 8, que diz que o Senhor Jesus ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Ele veio para isso, ele veio para destruir as mazelas, para destruir aquilo que traz dor, aquilo que traz desconforto. Ele veio para isso, ele se manifestou para isso. E eu louvo a Deus porque o lugar onde nós estamos servindo ao Senhor, onde nós estamos adorando ao Senhor, que é na casa do Pai, a igreja do Nazareno aqui em Lages, os milagres têm acontecido. Nós não vamos para a mídia, nós não vamos para as redes sociais fazendo propaganda de cura, propaganda de milagres, propaganda de sinais, porque eu acho algo, vamos dizer assim, não vou dizer feio, mas eu não acho correto você fazer propaganda em cima de algo que Deus fez na vida de outra pessoa. Entende o que eu estou falando? Mas os milagres têm acontecido. Então o poder de Deus ele é derramado todas as vezes que nós nos reunimos. Os milagres, eles acontecem. Agora a grande questão que eu levanto aqui para a nossa meditação é: o que é que nós fazemos depois que os milagres acontecem?
O que é que nós fazemos depois que nós alcançamos algo da parte do Senhor? Há um texto no Evangelho de João capítulo 11, verso 1, onde o Senhor Jesus disse para uma mulher que for apanhada em adultério, depois de libertá-la da execução que ela sofreria, Jesus disse para ela: vai e não peques mais. Ou seja, eu estou te apresentando um novo caminho, eu estou te apresentando uma possibilidade diferente. Essa vida que você estava vivendo, não mais, mas uma vida em santidade, uma vida em retidão. Então, o que fazer depois que nós alcançamos a bênção, depois que nós alcançamos o milagre? É andar nos caminhos, é ir ou andar ou fazer e não pecar mais, como o Senhor Jesus disse. No Evangelho de João, capítulo 5, verso 14, quando o paralítico foi curado, o Senhor Jesus disse: olha, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Tem gente que usa esse texto enfatizando essa parte final, para que não te suceda coisa pior. Eu enfatizo: vai e não peques mais. Ou seja, anda em retidão, anda em santidade, ande de acordo com aquilo que você recebeu da parte do Senhor. Então, o que eu vim aqui fazer? O que eu estou te anunciando? Eu estou te anunciando que a nossa busca primária e principal deve ser andar com o Senhor e nos relacionar com o Senhor. Nós precisamos permitir que Jesus ele faça parte da nossa vida, que Deus ele faça parte da nossa existência. Aqui neste capítulo 1 do Evangelho de Marcos, que você tem aí aberto diante dos seus olhos, os versículos anteriores, capítulo 1, verso 29, 30 e 31, nos fala da sogra de Pedro. Ela estava em febre, ardendo em febre. Jesus entra naquela casa juntamente com Tiago e João, não é? Foram para lá e encontram a sogra de Pedro acamada, ardendo em febre. O que eles fazem? Jesus ministra tomando ela pela mão e a febre a deixou. E eu acho interessante o que diz no final do versículo 31, passando ela a servi-los, ou seja, diaconem. Ela se tornou uma diaconisa, ela passou a servir aqueles que chegaram na sua casa. Por quê? Ela estava doente, encontrou a cura, foi restaurada e se tornou uma pessoa serviçal. Nada substitui a nossa comunhão com Jesus, a nossa comunhão com Deus, é verdade. Nada substitui. Jesus veio lá, eles tiveram comunhão, mas houve um processo de restauração. E pelo processo de restauração, pela bênção recebida, ela passou a servir. Nesse mesma carta mesmo livro, mesmo Evangelho de Marcos, capítulo 4, no verso 5, nós temos um outro exemplo, que é o exemplo daquele endemoniado gadareno. Alguém que vivia nos sepulcros, alguém que nem mesmo com cadeias alguém poderia segurar, uma pessoa que andava de noite e de dia, gritando o tempo todo, se ferindo, se cortando com pedras. E eu sempre digo que não é um bom lugar para se viver, não é um bom lugar para morar. Cemitério não é um lugar bom para viver. Mas ele vivia nos sepulcros ou entre os sepulcros, gritando o tempo todo. Ou seja, não era uma pessoa normal. Uma pessoa que grita o tempo todo não é uma pessoa normal. Ela precisa de cura, precisa de restauração. Ela precisa do Jesus da paz que entra na sua vida e acalma o seu coração belicoso, o seu coração beligerante, que busca a briga, o desentendimento, a guerra. Então o Senhor Jesus ele trabalha a vida desse homem, expulsando aquele espírito imundo, na verdade uma legião que estava nele. Então o Senhor Jesus expulsa aquela legião, que acaba entrando numa manada de porcos, é o que o texto nos ensina, trazendo muito prejuízo para aquela cidade, né, para aquele lugar, para os porqueiros, os criadores dos porcos. Mas aonde que eu quero dar a ênfase? A ênfase está no fato de que aquele homem encontrou em Cristo a libertação. Ele encontrou na pessoa de Jesus a restauração espiritual. Ele encontrou o senhorio de Cristo na sua vida, porque depois diz no verso 15 do capítulo 5, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Há um texto paralelo no Evangelho de Lucas, capítulo 8, no verso 35, que diz que esse homem foi encontrado aos pés do Senhor Jesus. E eu
sempre prego na igreja e digo que o melhor lugar para nós estarmos é aos pés de Cristo, aos pés de Jesus. O melhor lugar para nós estarmos com os nossos dramas, com as nossas lutas, com as nossas batalhas, com as nossas enfermidades, com os nossos problemas dentro de casa, o melhor lugar é aos pés do Senhor Jesus. Ali tem solução. Ali nós vamos encontrar alguém que nos ama, alguém que tem uma palavra de vida, alguém que vai ministrar sobre nós. Então eu sempre prego e ensino isso. Se você tiver que buscar um lugar de paz, de sossego, de tranquilidade, de cura, de restauração, corra para os pés do Senhor Jesus. Esse homem foi encontrado aos pés de Cristo e houve então nele uma mudança de paradigma, houve uma mudança de conceitos, houve uma mudança de atitudes, houve uma mudança de rumo, de direção. Alguém que corria para o cemitério, para os sepulcros, alguém que se feria, que se machucava o tempo todo, agora estava onde? Andando com Jesus, andando com os discípulos, em perfeito juízo, vestido, assentado. Olha só, alguém que andava de dia e de noite, agora estava assentado. Tempos atrás, eu conheci uma pessoa que não conseguia parar, ele caminhava o dia inteiro até não aguentar mais. Quando o Senhor Jesus ele entra na vida de uma pessoa, os seus sentimentos mudam, a sua postura muda. Uma pessoa agitada, xingando e dando coice, brigando com todo mundo, aquela pessoa passa pela presença habitadora do Senhor, passa a ser uma pessoa calma, ajuizada, como nós falamos. Então o que eu percebo aqui? Eu percebo alguém que encontrou na pessoa de Cristo a mudança de sentido e a mudança de rumo para a sua vida. Entende o que eu estou falando? Então, primeiro exemplo, a cura da sogra de Pedro, né, totalmente restaurada. Segundo exemplo que eu queria que você meditasse é justamente em cima desse endemoniado gadareno. E um terceiro e último exemplo está lá no livro de Atos, no capítulo 3. Você provavelmente conhece essa referência, Atos capítulo 3, quando fala do coxo que foi o que era levado à porta formosa do templo. Pedro e João subiam para a oração da hora nona. Lá era colocado aquele coxo, aquela pessoa com a sua deficiência, e ela ela implorava que as pessoas lhe dessem esmolas. Então o que ela queria? Ela queria o dinheiro. Ela estava à porta do templo, não entrava no templo, mas dependia da caridade daquelas pessoas que chegavam para o templo. E quando Pedro e João chegam, Pedro fala: olha para nós. E aquele homem deveria ter olhado atentamente, e Pedro estava dizendo: olha para nós temos cara de quem tem dinheiro, nós não temos ouro, nós não temos prata, nós não temos isso, mas nós temos algo que vai mudar a sua história, nós temos algo que vai mudar a sua existência. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. E aquele homem, diz o texto, de um salto se pôs em pé e passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Olha que diferença. Alguém que não entrava no templo, alguém que dependia da caridade, das esmolas das pessoas, alguém que talvez vivesse dos restos, daquilo que sobrava para as pessoas, de repente recebe o muito e o principal, que é a cura física, a cura, a restauração. E de um mendicante à porta formosa do templo, ele passa a ser um saltante do templo, alguém que entrou adorando e louvando a Deus, quebrando todos os protocolos de uma religião fria, de uma religião onde tudo era formalismo. De repente você vê lá um homem pulando e gritando dentro daquele lugar, dentro daquele recinto. É essa a obra que o Pai faz, é essa obra que o Espírito Santo realiza. Nós fomos arrancados de uma tradição morta, nós fomos arrancados de um lugar sem vida e nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos plantados em uma igreja viva, uma igreja que sabe celebrar. É o que eu falo lá na igreja todos os domingos, gente. Nós temos a melhor e mais profunda de todas as palavras, de todas as notícias, que foi a morte e a ressurreição de Jesus para nos redimir de todo o cativeiro, para nos dar a vida eterna, para nos facultar os céus, para nos abrir os céus.
e nos dar a vida eterna com o Senhor, e as pessoas muitas vezes vão lá se arrastando, focadas nos seus problemas, focadas nas suas dificuldades, e o que eu tenho para te dizer é: tira os olhos dos seus problemas e coloca os seus olhos na pessoa de Cristo, coloca os seus olhos na pessoa do Senhor Jesus. Ele tem a solução para aquilo que você está passando e aquilo que você está vivendo. É nele que nós buscamos, é nele que nós encontramos. Nada, absolutamente nada, substitui a comunhão como Senhor na igreja. Em Atos capítulo 4, no verso 23, e eu gosto demais dessa informação, diz assim, uma vez soltos, os discípulos, em consequência daquilo que eles fizeram para esse homem, foram apedrejados, foram açoitados, na verdade, e foram encarcerados. E uma vez soltos, procuraram aos irmãos. Então, aonde eles vão? Eles vão para o lugar de oração. Eles vão para o lugar onde há conforto. Eles vão para aquele lugar onde há um abraço gostoso, onde há uma palavra amiga, onde há uma palavra de orientação, onde há uma palavra de incentivo. Eles vão para esse lugar, eles não vão para o lugar de morte. Eles não vão para o lugar que suga a vida, mas eles vão para o lugar onde o Senhor está, com a sua glória, com a sua presença, restaurando o cativo, o ferido, o machucado, o triste, o depressivo. E se essa for a sua situação, o que eu tenho para te dizer é: corra para a igreja. Corra para a igreja, vá procurar um lugar, escolha um lugar onde você vai ser amado, onde você vai ser cuidado, onde você vai ser valorizado, onde as pessoas vão sentir a sua falta se você não for no próximo domingo ou na próxima reunião. Escolha um lugar assim e deixa Deus restaurar a sua casa, deixa Deus restaurar a sua vida e a sua família. Coloque essa palavra de alguma maneira dentro do seu coração, enquanto eu convido você para nós termos um tempo de oração. Meu Pai amado, meu Pai querido, te louvo e te adoro pela Tua palavra que é viva, que é santa, a Tua palavra que nos exorta, que nos desafia a buscarmos ao Senhor antes e acima de todas as coisas. A nossa solução não está, Pai, nós cremos e entendemos isso nesse momento. Ela não está nas pessoas, ela não está em gente, mas está no Senhor, no Teu Espírito Santo. E nós queremos, Pai, fazer do Senhor o nosso alto refúgio, o lugar onde nós encontramos a cura, ao lugar onde nós encontramos a restauração. Em nome de Jesus, Pai, abençoa essa vida, abençoa essa casa, abençoa essa família, e que o Teu nome seja honrado e glorificado por meio deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu assim oro e agradeço. Amém e amém. Gente amada, gente querida, que a graça do Senhor, a bênção do Senhor esteja sobre você, em nome de Jesus. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres
faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Esse é o Deus que eu tenho comigo